Introdução ao Rock System. A partir das premissas expressas no vídeo anterior, cheguei-me a uma pergunta. Existe uma forma de operacionalizar todos esses conceitos? De primeira resposta veio-me à mente a matemática. Ela seria o melhor modo de especificar conceitos, e também precisaria de algo incomum hoje, algo chamado metamatemática. Uma forma inteligente de formar o ontos de um sistema e torná-lo operacional. Vamos começar com uma pequena brincadeira. Imagine que o nosso objetivo é chegar ao número 9. Podemos fazer isso contando 1, 2, 3 até o 9. Podemos fazer isso somando 5 mais 4, 3 mais 6, 7 mais 2 e etc. Essa brincadeira mostra-nos que os números são como fractais, pedaços que somando chegam a um todo. Deste modo, ela se torna paradoxalmente infinita. O motivo de ser paradoxalmente é que a soma de todos resulta no uno ontológico, ou o todo, em uma linguagem mais simples. No mercado gráfico, lidamos sempre com números, que compõem um ativo real em uma economia real, negociando com pessoas reais. Todas essas ações e intenções têm como ser mapeada. Depois de muito esforço, estudo e observação, encontrei um caminho a ser trilhado, como você pode observar nas imagens que está sendo passado. Para fazermos a brincadeira do início, precisaríamos de um número. Este número é o ontos, ou seja, a coisa que é e que dará origem às outras coisas. Assim como na química, há os elementos base e então a formação de novos elementos. Olhamos para o mercado da mesma forma. Não é algo que é por si, mas que os seus controladores e o objeto controlado estão dentro desta realidade. No mercado financeiro, todos iniciam da mesma forma, ou do mesmo lugar. Há apenas a grande diferença entre o capital dos investidores, e essa informação que é dada a todos é o número 9 da nossa brincadeira, sendo ela abertura, máxima, mínima e fechamento. Ferramenta. Como já expressei, uma teoria só é válida quando testada pelo tempo. A qualidade que o tempo proporciona é inegável. E, em meu aprendizado, vi que apenas algumas teorias foram testadas pelo tempo e que, na maioria das vezes, as pessoas confundem a qualidade de uma teoria com a forma de operar, como se uma validasse a outra. Primeiro precisamos resolver um problema de percepção que é a referência. No mercado, muitas coisas podem nos enviesar, pelo simples motivo de que para obter lucro precisamos de um viés. O problema é que um viés sem uma referência de qualidade é um viés de probabilidade ruim. Não que a probabilidade prove o viés, mas é uma ótima forma de qualificação. A referência precisa da qualidade em si, caso não tenha, não é uma boa referência. O viés é validado pelo acontecimento, mas obtido pela referência. Isso é uma dialética eterna que precisamos pensar a todo instante. Referência é aquilo que se refere, portanto, a algo. Não é a coisa em si, mas uma imagem perceptiva daquilo. A referência não retira a dúvida. A referência vem da intenção de obter lucro. A dúvida vem da incerteza da qualidade da referência. E este é o começo de uma estrutura que será referência, dúvida, crítica, conceito, lógica e estrutura. É um problema de imagem. Há uma difusão da imagem captada com os conceitos já pré-programados em nossa mente. Portanto, definiu uma estrutura básica para a qualificação da referência, baseado em premissas de ação, que é princípios de movimento. Sendo elas: o preço acumula e rejeita. Toda acumulação gera rompimento. Todo rompimento confirma uma rejeição. Atenção às absorções. O volume é igual esforço. O preço é igual resultado. A rejeição.
A rejeição liquida a demanda para uma nova. A exaustão não liquida a demanda, apenas a exausta. Distorções de preço. Distorções de preço são movimentos de realização no micro. Qual a melhor forma probabilística de se obter um range confiável entre um período e outro? Esta foi a pergunta que me fiz. E o ponto pivô foi a melhor ferramenta que encontrei. O que é o ponto pivô? Durante a década de 1960, os traders norte-americanos que operavam a Bolsa de Chicago notaram que era possível fazer previsões de onde o preço estaria no dia seguinte. Quando o mercado fechava, eles pegavam a máxima do preço do dia, somavam com a mínima e o fechamento e dividiam por 3. Esse resultado era quase sempre o preço atingido no dia seguinte. Os traders então chamaram esse cálculo de ponto pivô e o consideraram o ponto de negociação mais relevante do dia. Logo, pode-se dizer que o ponto pivô é uma técnica usada mundialmente que fornece níveis importantes de suporte, pressão de compra, resistência, pressão de venda de uma cotação independentemente do mercado. Em outras palavras, ele serve como um ponto com base no qual uma tendência pode vir a mudar de sentido, tanto para baixa quanto para alta. Esta é a definição usual do ponto pivô, e está certa. Mas pensemos o seguinte: se fizermos o mesmo cálculo em um conjunto de tempo maior, podemos obter um max mini range confiável, de modo que tenhamos alguma segurança que, pela volatilidade do ativo, ele ainda ficará dentro desse range, como uma espécie de range de distribuição. E sim, podemos fazer isso, já que as movimentações do mercado é um conglomerado de ações e intenções. Mesmo o player que tem o poder de mover o mercado está preso a este contexto, pois se for contra, também será destruído. Toda a queda que ocorreu por conta da pandemia do coronavírus mostrou que há uma intenção de continuidade entre as intenções dos players, pelo simples fato de que eles ganham dinheiro com a valorização. A criação de riqueza real é somente sobre a valorização de ativos reais. Esta é a estrutura da realidade. Isso não quer dizer que a desvalorização não existe ou a intenção de desvalorização não existe. E respondo essa questão com um princípio de sociedade. Absolutamente todas as empresas que não fazem sentido às sociedades estão fadadas à desvalorização, seja por uma questão de qualidade quanto uma questão de serviço social. Não defina serviço social na concepção mais baixa do termo, como uma simples assistência. Obtendo um range confiável, nós temos dentro dele uma zona de distribuição. Vamos entender o que é uma distribuição. Distribuição normal ou gaussiana. Distribuição normal. A distribuição normal é um modelo bastante útil na estatística e não seria uma surpresa, pois a soma de efeitos independentes ou efeitos não muito correlacionados se distribuir normalmente, sempre sujeito a certos pressupostos. No século XVIII e XIX, alguns matemáticos e físicos desenvolveram uma função densidade de probabilidade, que descrevia os erros experimentais obtidos em medidas físicas. De certa forma, todo e qualquer processo de mensuração está sujeito a um erro de medida. Este erro pode ter diferentes fontes, desde a variação de temperatura, tempo, entre inúmeras outras características não identificáveis. Na época, no século XVIII, a sua aplicação inicial era apenas como uma medida conveniente aproximada da distribuição binomial. Mais tarde, no século XIX, a distribuição normal ganhou importância com os trabalhos de Abraham Moivre em The Doctrine of Chance. A grande utilidade dessa distribuição, função densidade de probabilidade, está associada ao fato de que aproxima de forma bastante satisfatória as curvas de frequências de medidas físicas. Essa curva é conhecida como distribuição normal ou gaussiana. Gráficos. As principais informações que temos em um gráfico é a relação tempo-preço.
Perceba que não há uma relação qualitativa nos elementos base, é uma mera percepção, apenas uma imagem. Por que estou dizendo isso? Porque é importante entender o significado das coisas que vemos, para não atrapalhar o nosso problema de referência. O caminho deve ser limpo, porque a busca, lucro, é baseada na qualidade da referência. O tempo mostra a continuidade, o preço mostra o valor. Para uma definição de operação, precisamos mudar a palavra continuidade para constância. Para que haja uma correlação entre as duas coisas, todos já fazem essa relação por ser uma definição óbvia, mas ela se tornará mais importante quando progredirmos em novos conceitos. A palavra constância, por natureza, já vem com um sentido de qualidade, pois já está nela a ideia de velocidade. Algo pode ter constância e ser rápido, assim como pode ter constância e ser lento. Assim como o conceito de valor, que é para algo e por algo, vem de uma noção de qualidade. Dessa forma, temos uma definição mais limpa da ideia de progressão. Como já expressamos antes, há continuidade no gráfico, mas ela não representa apenas uma continuidade positiva ou negativa. Todo o tempo, o mercado varia entre essas intencionalidades, positiva e negativa. Por essa razão, a palavra constância é o melhor meio de qualificar os movimentos. Toda essa constância também explica os padrões repetitivos de mercado, pelo conceito de intencionalidade. Lembre-se, a constância não explica o movimento, mas é princípio de movimento. A intencionalidade explica o movimento, mas não explica a constância. E nenhum desses conceitos explica a forma em que isso acontecerá. Portanto, para termos uma definição qualitativa confiável seguindo este gráfico tempo e preço, cheguei à conclusão de que é melhor fragmentá-lo. É claro que fazer isso sem perder a qualidade é algo que é o nosso desafio, e também o desafio de todos que usam medidas probabilísticas para análise. Fragmentado. Temos, ao ver o gráfico, por natureza, uma referência de tempo e preço. A referência tempo mostra a constância de acontecimento, embora saibamos que o passado não necessariamente explica o futuro. No mercado gráfico, temos uma questão sobre isso. Como as métricas do passado são sempre as mesmas, as reações a partir delas serão limitadas. No mercado gráfico, todos os fenômenos são explicados apenas de uma forma, que são 4 variáveis, sendo ela abertura, máxima, mínima e fechamento. Portanto, temos por natureza reações limitadas em conceitos. Um crash não pode ser interpretado diferente de uma desvalorização, assim como a desvalorização não pode ser interpretado diferente de uma venda generalizada de um ativo. Portanto, é inteligente quando diz que o mercado tem 3 tendências: alta, baixa, consolidação. Os fenômenos se repetem gerando ciclos, e é da natureza humana atender à ordem. Ordem no sentido de ordenança e não de regras. E essas ordenanças podem sim ser observadas. E é nesse sentido que usamos a fragmentação. Fragmentando um gráfico em partes equivalentes, temos sempre um centro de equilíbrio. Como concluímos que o mercado é movimentado por tensões de intenções, obtendo um centro de equilíbrio, nós temos uma vantagem referencial, resolvendo o problema da qualidade da referência ao montar nossa estrutura. O filósofo Olavo de Carvalho diz que quanto mais longe estiver a visão do observador do observado, melhor é, por 2 motivos. Maior se torna a sua linha de perspectiva e menos te afetam os dramas existenciais do observado em questão. Todos que entram em uma posição entram por uma razão, e nessa mesma razão existe a posição contrária, que é a tese oposta dessa razão. Todos sofrem esse drama existencial, mas saber disso nos dá uma grande vantagem, pois estamos vendo a nossa perspectiva e considerando a deles também. Pelos fenômenos serem explicados apenas por uma forma, muitas coisas vão se repetir, como já disse antes, e o nosso sistema aproveita dessa fragilidade usando graus de distribuições equidistantes. Vamos conhecer agora uma teoria curiosa
muito usada no mercado gráfico. A ferramenta de Fibonacci. Todos que observei no mercado financeiro usam o Fibonacci como uma sequência. Até mesmo as pesquisas sobre o tema só diz apenas da sequência proposta por Leonardo de Pisa. A sequência de Fibonacci é a sequência numérica proposta pelo matemático Leonardo Pisa, mais conhecido como Fibonacci. Foi a partir de um problema criado por ele que o mesmo detectou a existência de uma regularidade matemática. Trata-se do exemplo clássico dos coelhos em que o Fibonacci descreve o crescimento de uma população desses animais. Assim, quando começado pelo 1, essa sequência é formada somando cada numeral com o numeral que o antecede. No caso do 1, repete-se esse numeral e soma-se, ou seja, 1 mais 1 igual a 2. De seguida, soma-se o resultado com o numeral que o antecede, ou seja, 2 mais 1, 3. E assim sucessivamente numa sequência infinita. 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 8, 21, 21 mais 13, 34, 34 mais 21, 55, 55 mais 34, 89. A verdade é que a sequência de Fibonacci pode ser percebida na natureza. São exemplos disso as folhas das árvores, as pétalas das rosas, os frutos como o abacaxi, as conchas dos caracóis ou as galáxias. Muito interessante é o fato de que, através do coeficiente de um número com seu antecessor, obtém-se a constância com o valor aproximado de 1,618. Ela é aplicada em análise financeira, na informática e foi utilizada por Da Vinci, que chamou a sequência de divina proporção para fazer desenhos perfeitos. Bom, nós não usamos essa ideia como uma sequência por uma questão de qualidade. Não há forma de qualificar todos os números. Sabemos que a realidade impõe prioridades de qualidade. Por exemplo, um médico sabe várias técnicas para tratamento, mas para um tratamento específico é necessário haver uma prioridade em algumas técnicas que chegará ao efeito desejado. E é por não entender esse problema que as pessoas usam apenas o número como alvo, sendo 1618 ou 618. Este número representa nada mais e nada menos que a diferença entre dois pontos da sequência de Fibonacci. Quando pegamos o 89 e dividimos pelo antecessor, que é o 55, temos a razão de 1,618. O trader Leandro Storm montou um sistema semelhante que junta as projeções de pivô com os níveis de Fibonacci. Mas, assim como todos, ele considerou o 0618 como o 1 inteiro. Isso é um erro, pois algo que existe por algo não pode ser um todo. Toda proporcionalidade entre um número e outro é apenas uma mera separação equidistante para manter a coerência da forma. Entre o 0 e o 618, existe a mesma proporção do 38,2 e o 100, por exemplo. Lembre-se da nossa brincadeira. Nós precisamos chegar a algum lugar específico. Na brincadeira, era o 9. Aqui nós temos um range de distribuição que a projeção de pivô nos proporciona. Apesar de ser um erro, a técnica de Fibonacci no mercado financeiro não impossibilita o uso pela equidistância. Nós sabemos que o mercado se move de três formas. Lembre-se também do ponto de equilíbrio. O ponto central entre um número e o outro é a razão de 618. Portanto, assim também é no gráfico. O melhor ponto de equilíbrio entre uma distância equivalente também vai ser o 618, já que o próprio gráfico é uma imagem, uma representação gráfica. Em um mercado gráfico, toda técnica que se propõe ser uma vai estar certa em um momento, pelo simples motivo de que a técnica não prova o mercado, e o mercado não prova a técnica, mas a qualifica. Estar certo o tempo todo é uma pretensão burra, e não temos essa pretensão. Portanto, não montei esse sistema para estar certo, mas sim para saber o que está acontecendo. E esses foram todos os problemas que apareceram. São problemas conceituais e não técnicos, como as pessoas dizem. Existem vários contrassensos que nos fazem paralisar ao analisar o gráfico, pois a métrica não é clara.
e a referência não tem um senso de qualificação. Os traders sempre entram por conta de um formato específico de candle, e isso parece lógico, e é. Certa vez, li a frase do Nassim Taleb que dizia: as teorias da conspiração sempre parecem ser verdadeiras, pois seguem uma lógica impecável. O filósofo Mário Ferreira dos Santos diz: desta, temos de dispensar outros para chegar à esfera da ontologia, o que é importante, porque na confusão que se deu, o âmbito das demonstrações, alguns filósofos julgaram que o verdadeiro na lógica fosse necessariamente verdadeiro na ontologia, o que não tem procedência, embora o que é verdadeiro no ontológico é necessariamente verdadeiro na lógica. Não sou um aluno da matemática, e por mais que parecesse incoerente dizer que eu montei um sistema probabilístico para fazer trades, o fiz me baseando em premissas e conceitos que são ontologicamente verdadeiros. Portanto, um sistema lógico também foi criado. O sistema. Esse sistema usa duas ferramentas que foi explicada até agora. Primeiro, o ponto pivô, mas não o consideramos como todos consideram, ou como todos usam, pois dele nos interessa apenas sua capacidade de prever um range confiável para o futuro, mês a mês, semana a semana, dia a dia e etc. Para isso, precisamos obviamente do estudo de volatilidade do ativo e saber qual range cabe a determinado ativo. Entendemos que, a partir desse range, é possível transformá-lo em um range de distribuição. Faremos isso usando o Fibonacci com todas as ressalvas que fizemos, procurando na técnica de projeção de Fibonacci sua capacidade equidistante. Os players do mercado estão sob efeitos de operar no mercado. Desejos, ganâncias, medos, inseguranças, paciências, impaciências e etc. Todos esses efeitos geram ações e reações que afetam a velocidade e a forma do mercado. Com esse sistema, nós teremos sempre um range confiável suficiente para nos disciplinar. Eles funcionam como o básico de suporte à resistência. Lembre-se que o diferencial, a lógica, está no ontos, conceito, e não na coerência lógica do raciocínio. Todos esses pontos funcionam como suporte à resistência, porém apenas por falta de um nome melhor, pois a ideia comumente aceita diz que a resistência e o suporte exercem força para que o preço retorne de onde veio. Esse é um lado da interpretação. O outro lado diz que todo suporte é uma resistência e toda resistência é um suporte. Porém, seguindo o princípio da não contradição, toda essa afirmação é contraditória, porque afirmamos que algo é até que não seja mais. Por exemplo, um suporte tem o aspecto de uma resistência, e a definição entre eles é o que você acha que ele é. Se pensarmos dessa forma, cairemos em um subjetivismo infernal, o que não é tão subjetivo assim, já que ele vai ser sempre o que você disser que ele é. E sabemos que no mercado financeiro, qualquer definição de algo que irá acontecer é uma predição. E toda predição no mercado financeiro é um tema que não devemos entrar, pois não temos capacidade preditiva por natureza. Sabemos que algo que aconteceu tende a acontecer novamente, diferindo apenas em intensidade. Lembre-se, a técnica não explica o mercado, mas o mercado valida a técnica. O objetivo não é estar certo, mas saber o que está acontecendo de acordo com nossa estrutura. Eu sou Emerson Roque, um autodidata, alguém que busca a sabedoria e se deleita com a inteligência. Este é o meu sistema de trade.